do Hamilton. Muito obrigado, meu querido. Muito bom rever os irmãos. Como ele já disse, desde 73 eu fui membro dessa igreja. Raquel, minha esposa, está aqui. Essa mulher linda, maravilhosa, que me aguenta há 42 anos já. Dessa igreja eu fui para o seminário, enviado pelo pastor que hoje já está na glória, o reverendo Duarte. Depois do seminário fui acompanhado pelo pastor que já está jubilado. Eu falei, estou ficando velho, reverendo Joel. E aí nós iniciamos essa caminhada, pastorado. Fui o primeiro pastor da igreja do Satélite, construir lá o templo. Depois fomos para Jacareí, fomos para Anápolis, ficamos 7 anos em Anápolis, voltamos e plantamos a igreja Koinonia, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Já com 71 anos de idade, já não me considero mais aquele jovem de evangelismo, né, Hamilton? Quando saímos para o sul de Minas com os grupos evangelizando. E pela primeira vez eu estou ocupando o cargo de secretário presbiterial da SAB. Só faltava isso para completar o currículo. E a irmã Lourdes falou, lembra do nosso encontro da primavera de sábado. Então fica aí o convite, as irmãs, está aqui no banner ali, para participar desse encontro. Vai ser uma bênção, teremos 2 palestras, uma pela manhã e outra à tarde. Eu sei que as irmãs serão muito edificadas, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vamos pensar um pouco hoje no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ficar em pé para lermos o texto da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles, quem é o homem que disse, toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, e por haver muita gente naquele mesmo lugar, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado.
E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, pedimos que o Teu Espírito Santo que nos ilumina, traga a Tua palavra à nossa mente, e que ela desça também ao nosso coração, e que ela venha frutificar para o Teu reino, para a Tua glória. Pedimos a Tua bênção sobre esta palavra. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, esta passagem, esse texto é um pouco intrigante. A origem desse tanque, chamado tanque Betesda, ou Betesda, um tanque que ficava perto ao lado da porta das ovelhas, como diz o texto. Existia ali junto à porta das ovelhas um tanque. Esse tanque, ele era um lugar que talvez lavasse ou banhasse as ovelhas. Por quê? Na porta das ovelhas era uma entrada da cidade baixa de Jerusalém, e todos os peregrinos entravam por ali para subir no templo. E quando eles paravam na porta das ovelhas, eles compravam ali as ovelhas para oferecerem sacrifícios no templo. Só que essas ovelhas tinham que ser preparadas, lavadas, purificadas. Eles não compravam lá na porta do templo, onde havia também os cambistas, que Jesus expulsou os cambistas, porque eles estavam fazendo da casa do Pai covis de salteadores. E provavelmente esse tanque era um lugar que havia uma movimentação dessas águas. Muito tempo, os teólogos dos séculos passados disseram que esse tanque nunca existiu. Nunca veio a existir. Era uma farsa. Recentemente, século passado, os arqueólogos acharam esse tanque, o tanque Betesda. Um tanque que dava uma medida de 25 metros por 3, corredor. E esse tanque só servia para isso. E ali tinha um homem, há 38 anos, no tanque, à beira do tanque. Talvez os seus familiares o levassem de manhã, ele passava o dia esperando o mover das águas, e à noite o levava para casa para tomar suas refeições, e faziam isso todos os dias. Mas alguns textos originais, ou melhor, os textos originais, não contêm essa passagem que descia um anjo e movia as águas. Não tem. Possivelmente, havia uma lenda de que se eles ficassem ali e houvesse um mover das águas, eles entrando no tanque, e não eram poucos, eram muitos que estavam ali, crendo nessa lenda, que eles, se entrassem naquele lugar, o primeiro que entrasse, seria curado. Por que eu digo isto? Porque nenhum evangelho narra a respeito do tanque. Fala a respeito da cura do tanque de Betesda. É o tanque da misericórdia. E por que misericórdia, então? Era o tanque era o lugar que iniciavam praticamente o sacrifício. Era o preparo da ovelha para o sacrifício. E o sacrifício significava as misericórdias do Senhor sobre a vida das pessoas.
A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então esse tanque era a iniciação da misericórdia de Deus na vida das pessoas. Está um pouco assustado, né? Daqui a pouco eu falo assim, esse pastor está falando heresia aí. Mas você percebe que todos os textos estão em colchete, porque eles não estão nos originais. Não existe. E talvez alguém acrescentou, dizendo o tanque se movia, descia, e o anjo movia as águas, e alguém descia e era curado. Então esse homem estava ali praticamente há 38 anos crendo numa lenda, juntamente com outros. Como muitos estão crendo em lendas. Muitos que trafegam às vezes pela Dutra em outubro, crendo numa lenda de que é possível algo acontecer. O homem estava ali 38 anos. Eles, antes de Jesus nascer, se é que Jesus o curou no seu último ano de ministério, não temos a certeza. Mas se Jesus o curou no último ano de ministério, pelo menos 5 anos antes de Jesus nascer, ele já estava no tanque. E Jesus, todas as vezes que subia para Jerusalém, não eram poucas vezes, ele passava pelo tanque de Betesda, porque ele passava pelo portal, pela entrada de Jerusalém, chamado a Porta das Ovelhas. Era por ali que Jesus passava. Será que Jesus não reparou esse homem? Sim, o texto diz que sim. Mas alguma coisa estava para acontecer na vida desse homem que Jesus não se importou em todos os seus anos de ministério, passando por ali, vendo o homem à beira do tanque. À beira do tanque. Esperando alguma coisa, crendo numa lenda. Ele viveu a maior parte da sua vida no tanque do que com a sua família. Mas aqui diz que o dia era um dia de festa. Era um dia de celebração. E as pessoas estavam subindo. E o judeu gosta muito de festa. Eles estavam subindo para Jerusalém para festejarem. E quando a gente participa de uma festa, um casamento, alguma coisa assim, muda a atmosfera emocional de todas as pessoas. Nós estamos chegando agora no final do ano, já está aí, 25 de dezembro. Vai mudar a atmosfera de todas as pessoas. As pessoas vão ficar mais dóceis, as pessoas vão ficar mais, com mais temor, com mais amor, com mais querendo promover o próximo. Tem gente que consegue dar cesta básica no Natal. Um pobre, promover a vida do pobre, porque o pobre come só uma vez no Natal. Então, é uma atmosfera de festa, é uma atmosfera de alegria que muda totalmente a nossa dimensão. Nós não estamos mais preocupados com isso, com aquilo, e vamos gastar, vamos fazer isso, vamos comprar presente e tudo mais. Era um dia de festa e a atmosfera era festiva. Quando Jesus passa agora e olha para esse tanque e vê esse homem mais uma vez. Mais uma vez. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, o tanque era de misericórdia. Mas só o misericordioso se importou com esse homem cheio de dor e de angústias. Somente o misericordioso olhou para ele e compadeceu-se dele. 38 anos ali, Jesus o encontra nesse momento. E esse foi o dia mais
significativo da sua vida foi o tempo de Deus. Jesus não o encontrou antes, apenas viu. Jesus não conversou com ele antes, apenas passava e via. E esse tempo de Deus, chamado Kairós de Deus, o tempo que Deus age de uma forma maravilhosa e muda toda a dimensão da nossa vida, da nossa estrutura. O dia em que Cristo nos recebeu como pecadores e nos purificou dos nossos pecados e o aceitou como filhos amados de ternos afetos e misericórdia, o dia que Deus nos visitou, foi esse Kairós de Deus. Foi lá na nossa conversão. Cada um tem sua história. Isso para contar aqui, cada um tem sua história. Cada um sabe o dia que Deus o levou para um lugar mais alto. Tirou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O dia que eu recebi a Cristo como meu Salvador, ou melhor, o dia que Cristo me aceitou como pecador, lavado e redimido, e me colocou como filho amado. Muitas vezes nós pregamos, e claro, é a nossa linguagem. Você precisa aceitar a Cristo como teu Salvador. Sim, precisa. Mas na verdade, na boa teologia calvinista, não é nós que recebemos, é Cristo que nos recebe. É Deus que nos visita. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que conspira, de uma certa forma, que você entrou num culto no dia 24, na igreja presbiteriana de São José dos Campos, e Deus o visitou até pela web. E mudou a direção da sua vida, o transformou, porque Ele o recebeu. E a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Esse homem, 38 anos, ele estava esperando o dia da misericórdia. Porque só a misericórdia, sabe por que ele estava lá? Porque ele havia pecado. Qual foi o pecado desse homem? Ninguém sabe. Ah, ele adulterou? Davi também adulterou. Ele fez o quê? Ele pecou contra o Espírito Santo? Qual foi o tipo de pecado que o levou a esse tanque há 38 anos, parado, paralítico, dependendo de alguém que o levasse para aquele lugar ou tirasse daquele lugar? E a esperança dele era que um dia as águas fossem mover. E quando elas se movessem, não teria ninguém para levá-lo para o tanque. Ora, ficar 38 anos nessa ilusão? Pode. 38 anos iludido, crendo numa lenda, que era impossível de ser alcançado. Outros vão entrar antes de mim. Ninguém me levou, ninguém me leva, ninguém me trouxe para ficar aqui comigo. Esse homem era um miserável, cheio de dor e de angústia. E quando nós estamos assim, nós sempre colocamos a culpa em alguém. Ele estava dizendo, eu não tenho ninguém que se importa comigo. Ninguém que se importa comigo. Aí você vê uma pessoa que está lá desviada. O que aconteceu? Ah, eu tive um problema com o pastor. O pastor não me visitou. O pastor não olhou para a minha dor. O pastor foi um déspota na minha vida. O concílio da igreja misericórdia agiu de uma forma tão brutal que eu não quero saber mais daquela igreja. Como coisa que você indo, você está fazendo um grande favor para Deus. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Eu estou aqui hoje nesse púlpito pregando. Mas quem eu era, meu Senhor e Rei? A minha juventude,
destruída, Deus me tirou de um lamaçal, me colocou os pés sobre a rocha e me firmou os passos e me chamou para o ministério. Glória a Deus. Aqui pode falar, né? Glória a Deus. Filho de Deus, graça sobre a minha vida, graça, superabundante graça que me alcançou. Eu fui alcançado pela graça. Esse homem estava todo dolorido e tinha que estar mesmo. Mas ele estava com angústias da alma. Ele ia morrer no tanque, crendo numa lenda, e não ia sair desse tanque. Segundo lugar, ninguém me coloca no tanque, mas alguém o levou até ali. Sempre existe alguém que leva você perto para fazer um milagre. Esse paralítico, ele não foi sozinho, ele foi conduzido por alguém. A palavra de Deus nos diz que havia um paralítico desanimado, paralítico que não tinha mais razão para viver. E 4 amigos o levam para junto de Jesus. 4 amigos descem sobre o telhado da casa, introduzem na presença de Jesus. Jesus olha para aquele paralítico e diz: filho, tem bom ânimo. O que ele mais precisava ali era ânimo mesmo. Estava morto. Estava morto. Aqueles desanimados. Estou tão desanimado com a igreja. Estou tão desanimado. Meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Eu estou vivendo assim, não estou crendo mais em nada. Você vai para o inferno. Se você não tiver um chamado de Deus para a sua vida e renovar as suas forças naquele que é o Senhor da glória e atinar uma fé no seu coração, não pode fazer mais nada. E Jesus olha para ele e diz: Espírito, tem bom ânimo. Mas Jesus olha ainda mais e diz: estão perdoados os teus pecados. E aí todo mundo está olhando e dizendo: quem que é esse que pode perdoar pecados? E Jesus ainda disse: para que você creia que eu sou filho de Deus, levanta, toma o teu leito, vai para casa. E aí então o povo todo ficou glorificando a Deus, porque as pessoas só glorificam a Deus quando um milagre acontece. Mas o maior milagre das nossas vidas é ter Jesus no coração e morar na eternidade com Ele. Esse é o maior milagre. Maior milagre. Ninguém me coloca. Estou discriminado. Estão fazendo até bullying. Agora estão usando a palavra bullying. Estão fazendo bullying. Estão fazendo isto comigo. Esse paralítico que foi carregado por 4 pessoas para ser conduzido na presença do Senhor, e esse do tanque de Betesda, só estava ali porque alguém o levou para ter esse encontro com Jesus. É alguém que leva você para ter encontro. Para Deus fazer um milagre, sempre vai existir pessoas que são instrumentalizadas por Deus para ajudá-los. Mas a obra é dele. E a glória é dele. E a glória é dele. Eu preciso chegar, mas alguém vai ajudar, vai levar. O seminarista estava pregando e falou numa sala numa igreja, que o professor dele era de homilética, convidou ele, pastor, e aí ele diz: olha, quem te leva é a igreja presbiteriana do Brasil. Aí o pastor, terminando o culto, falou assim: Senhor, o senhor sabe que eu não ensinei nada disso para esse pica-fumo? Quem nos leva é o Espírito Santo. A igreja é instrumento de Deus apenas, mas é o Espírito Santo
que nos conduz à sua presença. O paralítico estava ali porque alguém o deixou no tanque para que ele recebesse o milagre do Senhor, mesmo que demorasse. Mas o kairós de Deus aconteceu na vida dele e acontece nas nossas vidas. Em terceiro lugar, eu não tenho relógio aqui, mas eu estou caminhando. Amém? Não estou vendo não, mas amém. Qual era o pecado desse homem que o levou a essa desgraça? Que a Bíblia não fala. Há muitos pecados que eles são causados às nossas enfermidades. Esse é o ensinamento de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, daqueles que participam da ceia sem discernir o corpo. Aqueles que comem o pão e bebem do vinho sem discernir. E Paulo diz, por isso há entre vós muitos doentes e não poucos os que dormem. O pecado pode trazer uma enfermidade no nosso corpo. Base bíblica para isso. Eles entendiam que todos os pecados eram consequências do pecado. Quando chega um cego de nascença, eles perguntam a Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Jesus, nem ele nem seus pais. Essa cegueira é para que se cumprisse a promessa de Deus e a glória de Deus. Tem pecados, tem enfermidades que é decorrentes de pecados e tem enfermidades que visa a glória de Deus. Eu conheci um pastor batista aqui em São José dos Campos, Vitor, e ele teve uma enfermidade degenerativa. Foi definhando cada vez mais. Os pastores visitavam, oravam com ele, orávamos crendo, pedindo cura. E ele dizia, se eu for curado, Deus será glorificado. Mas se eu não for curado, se eu não for curado, eu serei glorificado. Essa é a esperança do cristão. Se Deus nos leva, fiz recentemente não já quase mais de um ano, um sepultamento aqui da minha sobrinha, uma menina que andou com Deus, temente a Deus, e Deus o tomou para si. Deus a levou, mas na confiança de que a eternidade era o lugar e a habitação dela. Existem enfermidades que são causas do pecado, mas existem enfermidades que visam a glória de Deus. E ele estava ali por causa do seu pecado. Mas pastor, onde é que você está baseado nisto? Quando Jesus o encontra no templo, que ele não sabia nem quem tinha o curado. Quando ele não sabia de nada. E as pessoas perguntam, você está carregando uma cama? Olha, uma maca? Hoje é sábado. Se eu fosse o paralítico, eu ia dizer, vá tomar banho, senhor. Eu estava lá há 38 anos, você nunca me visitou, nunca fez nada. Agora que eu fui curado, você está preocupado com a maca porque é sábado. Jesus o encontra no templo. E fala, já que você foi curado, você não peques mais, para que não te suceda coisa pior. 38 anos no tanque. 38 anos esperando alguma coisa e crendo numa lenda. Mas agora que você foi curado, anda humildemente na minha presença. Ande comigo. Como diz o profeta, que queres, homem, o que Deus pede de ti? É que você
pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente diante do teu Deus. É você andar na presença do Senhor. Agora você vai caminhar comigo e vai deixar o pecado, porque você foi perdoado. E você foi aceito agora como filho de Deus. Esse era o pecado. Pecado que o levou para a beira do tanque. A grande pergunta do texto fica aí para nós. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? É óbvio que ele queria ser curado. Mas algumas coisas precisavam ainda acontecer na vida dele. Primeiro, o perdão dos seus pecados. Que queres que eu te faça? E às vezes eu fico pensando que tem pessoas em nossas igrejas que estão há 38, 40, 50 anos à beira de um tanque, paralisados, paralíticos espiritualmente. E não saem do tanque. E fica no tanque. Crendo numa lenda que a sua igreja presbiteriana te levará e conduzirá aos céus. Crendo numa lenda que seus pais foram religiosos e tementes a Deus, e por isso você é herdeiro dessa promessa. Crendo numa lenda que você não precisa fazer mais nada para a sua vida espiritual. Está paralítico espiritualmente. O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, não tem um mecanismo aqui de entrar no tanque. Ele não precisa disso. Não tem um mecanismo para você entrar na eternidade. É a palavra do Senhor. Toma teu leito e anda. Sai desse lugar e vai viver a vida que Deus te prometeu. Vida em abundância. Que Deus nos abençoe.